Meus amores, é um bom dia, um bom domingo. Vou soltar mais outro sonho para vocês. Vou soltar o que? O sonho que está escrito na Santa Escritura. Primeiro, um bom dia, um bom domingo, né? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus, né, transforme a nossa vida, que esteja de acordo com a vontade dele aqui na face da terra, né? Porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, pegar nós conforme a nossa vontade, então, nós ficaremos nessa terra, nós não subiremos com ele. Então, aí eu quero, nós temos que preferir o quê? Tá conforme a vontade de Jesus, para quando Jesus vir, nós subimos com ele. Agora vamos o quê? Eu vou fazer uma parábola com vocês. Glória a Deus. Sobre o que mesmo? Sobre as pessoas as pessoas tá vigilante, esperando por Jesus. Jesus prometeu voltar, não tá esperando por ele, não? Esteja vigilante, esperando por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É meu filho que passou aí. Orar por todos os crentes. Então, meus amores, será que o povo faz isso? Orar por todos os crentes. Então, tá vendo? Nós temos que orar pelos crentes, pelos católicos, por todos, sem deixar um de fora. E principalmente pelos nossos inimigos, principalmente por aquelas pessoas que não perseguem, principalmente por aquelas pessoas o quê? Que querem nos tirar de quem? Da presença de Deus, querem nos afastar de quem? De Jesus. Temos que interceder por ela. Meus amores, peguei uma parábola aqui maravilhosa. A parábola de que? Do Consolador. Consolador, você já sabe, é o Espírito do nosso Pai, né? Então, glória a Deus. Então, ó. Deixa eu pegar mesmo em cima, glória a Deus. Deixa eu ler aqui. Promessa do Espírito Santo. Promessa do Espírito Santo também. Essa aqui é muito maravilhosa. Ela é grande, mas também ela é muito maravilhosa. Promessa. Sobre nós temos o que? Uma promessa. Se nós pegar segurar mesmo, então nós somos o que? Vitoriosos, entendeu? Então, meus irmãos, deixa eu ler. Jesus, o caminho. Eu vou ler só um textinho pra vocês, tá bom? Jesus, ó, é João 14. Jesus, o caminho. Então, é impossível vocês herdar o reino do céu se vocês não caminharem com Jesus. Se vocês não colherem o sacrifício de Jesus, é impossível vocês herdar o reino do céu. Bora lá, ó. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Olha, eles não sabiam para onde é que Jesus vai. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus vai responder a ele agora, igual Jesus vai responder você. Jesus vai responder a vocês agora. Entendeu? Ó. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tu não aceitou Jesus? Tu não está caminhando com Jesus? Tu acha que quando Jesus vir, tu vai subir para o céu junto com ele? Claro que não. Para isso precisa de quê? De renúncia. Para isso precisa de quê? De transformação. Para isso precisa de quê? De mudança de vida. Entendeu, meus amores? Continuando aqui. Se vós me conheceis, a mim também conheceria a meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto. Então, você está vendo? Conhecer o que? O nosso Pai. E conhecer o que? Conhecer ainda tem o que? Visto com os próprios olhos. Aquele povo de Israel. Entendeu? Continuando aqui, ó. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Você está vendo a incredulidade do ser humano?
Tomé era perguntando, Senhor, nós não sabemos nem o caminho. Não sabemos nem para onde é que tu vai. A valer saber o caminho. Então, você está vendo aí? Aí o Tomé fez o quê? Tomé não, Filipe. Aí Jesus respondeu Tomé. Aí Jesus vai responder agora Filipe. Filipe disse o quê, Meire? O que foi que Filipe disse? Eu acabei de dizer para vocês, mas vou repetir, ó. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra a nós o Pai, que nos basta. Entendeu? Ele não acreditava em Jesus. Por isso que ele falou isso. Mostra a nós o Pai, que isso nos basta. Então, Aí Jesus vai responder aqui, ó. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Jesus perguntou a ele. Então, se Jesus, o nosso Pai, conosco, o tempo inteiro, nessa caminhada, e vocês ainda não conheceram ele, ainda não? O que é que vocês querem mais? Ah, vocês querem ver Jesus no céu, né? Em cima das nuvens junto com os anjos, para poder vocês crer, e com ele vocês vão fazer igualmente o povo o povo do dilúvio. Vocês vão fazer igualmente o povo do dilúvio. Eu tô vendo a humanidade fazer com a salvação o mesmo que aconteceu no tempo do dilúvio. Que só creu quando Deus veio e começou a mandar chuva, que a água ficou no gogó. Aí eles dizem assim, abre a porta, Noé, queremos entrar, nós não queremos morrer, queremos se salvar, entendeu? E para eles teve salvação? Teve não, eles morreram no pecado dele, nas iniquidades dele, igualmente vocês. Se vocês não crerem que Jesus tem a salvação, que Jesus vai salvar vocês, que Jesus está vindo, vocês vão morrer no pecado de vocês vão morrer nas negligências de vocês. Mas o que? Teve pessoas conversando, teve pessoas falando com você, teve pessoas alertando vocês, dizendo que esse caminho não é o caminho certo é o caminho de Jesus, a vida certa é a vida com Jesus. Teve pessoas, Jesus levantou pessoas para que vocês não vá sem ter oportunidade. Jesus não quer que nenhuma alma vá para o abismo sem ter oportunidade. Sempre ele dá oportunidade. E nessa uma não. Eu presto atenção que Jesus não dá só uma oportunidade, não. Jesus dá várias oportunidades enquanto a pessoa está na terra. Dá uma chance, 2 chances, 3. Menino, se duvidar, passa das 77 vezes que é para perdoar, porra, então. Passa, multiplica isso aí. Jesus dando o quê? Oportunidade ao ser humano. Jesus vai lá, uma oportunidade, Jesus vai lá, outra, e vai se passando. Meus amores, então, é por isso que eu digo. E a última oportunidade que Jesus está dando antes da volta de Jesus é essa, entendeu? Essa é a oportunidade. Vocês voltar ao que? Ao arrependimento, o primeiro amor. Vocês têm que voltar ao primeiro amor, e outra coisa, vocês têm que colher o sacrifício de Jesus e caminhar com Jesus aqui na terra, entendeu? Estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra a nós o Pai. Você está vendo? A incredulidade. É o que a humanidade está com Jesus hoje, incredulidade. Não acreditar nele, só vai acreditar quando vocês verem Jesus em cima das nuvens junto com os anjos. Só que nesse dia não há como vocês subirem com ele. É o que eu estou tentando explicar para vocês. Mesmo nós não vamos se ajoelhar, não vamos aceitar ele, mas não tem oportunidade mais para vocês. Porque vocês tiveram oportunidade antes. Por isso que Jesus disse que o evangelho tem que ser pregado aos 4 cantos da terra. Porque a oportunidade tem que ser antes, não no dia, entendeu? No dia nós temos que estar, o que? Como Jesus disse, esteja cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Tu tá em treva, quando Jesus vir, tu vai querer se reconciliar, entendeu? É isso aí. Não crede tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz a obra. Então, meus amores, vocês têm que crer na palavra de Deus. É como eu vou falar igual Jesus falou. Não creio pelo menos em mim, mas creio pelo menos na palavra de Deus, que Jesus está voltando. Meus amores, a natureza está mostrando que Jesus está voltando. Nem nisso vocês não creem. Nem nisso vocês não se voltam para Deus, nem para Jesus. Por isso que Jesus disse que a vinda dele seria igual no tempo do dilúvio. Por quê? Porque o povo vendo
e a credulidade tomando de conta do coração de vocês. Vocês vendo e vocês... Por isso que Jesus disse que no arrebatamento, na vida dele, vocês vão se lamentar. Por quê? Porque vocês não deram crédito, como eu acabei de ler aqui para vocês. Que vocês não creram nele, vocês não creem que Jesus está voltando. Que tem que haver arrependimento, tem que haver transformação de vida. Entendeu, meus amores? Vou entregar esse vídeo para vocês. Deixa eu terminar essa parábola aqui. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que eu, do que estas, porque eu vou para meu Pai. E todo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus. Você está vendo aí? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amar, se me amais, se me amas, guardai os meus mandamentos. Então, Jesus já está dizendo, se tu ama ele, tu guarda o que? Os mandamentos dele. Entendeu? Ó? Vou repetir de novo, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se eu amo a Jesus, eu tenho que guardar o quê? Tudo que Jesus nos ensinou. Guardar e praticar na nossa vida, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Entreguei essa parábola inteira para vocês. Sobre o quê? Jesus, o caminho. Não existe outro caminho para vocês herdar o reino do céu, para vocês ir para o céu, se não for por Jesus. E vocês estando com falha, com negligência, vocês não herdam o reino do céu, não. E essas pessoas que não são herdadas, elas vão ser o quê? Vou ler aqui para vocês. Não tá grande, não. Ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, meus amores, o que é que Jesus disse aqui? Que Jesus é o que? A videira verdadeira. E quem é o lavrador é o quem? Nosso pai. Então, toda a vara em mim que não dá fruto, a tira e limpa toda aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, Jesus quer o que de nós? Frutos. Jesus quer de nós? Frutos. Nosso Pai quer o que de nós? Frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vós tenho falado. Então, presta atenção aí. Estai em mim e eu em vós. Então, eu estou em quem? Jesus. Jesus está em quem? Em mim. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se eu estiver na videira. Então, Jesus já está dizendo, se essa vara, por exemplo, eu sou a vara. Se eu não estiver em Jesus, eu não consigo dar fruto, entendeu? Bora ler de novo, ó. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Então, se eu não estiver em Jesus, como é que eu vou dar fruto, né? Ó, eu sou a videira, vós as varas. Então, Jesus disse que é o quê? Ele é a videira. E nós somos o quê? As varas, que estamos grudadas aonde? Na videira, que é Jesus. Que é quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque se mim nada podeis fazer. Então, Jesus já disse, sem ele nada nós podemos o quê? Fazer, sem ele nada. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e seca. E os colherá e lançará no fogo. E arde. Você está vendo aí? A vara que não está em Jesus dando fruto, fazendo a vontade do nosso Pai, é o que? Ela é tirada
e lançado aonde? No fogo. No fogo é no abismo, no inferno, né? Então, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e e secará, e os colherá, e lançaram no fogo e arde. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e vós será feito. Então, se nós estivermos em quem? Na videira verdadeira, que é o que? Jesus. Glória a Deus, ela é enorme de grande, mas bora continuar. E nisto é glorificado o meu Pai, que diz muito deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. De mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja cumprido. Glória a Deus. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você está vendo aí o que é que Jesus diz? Que é para nós amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Continuando. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vós não chameis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vós chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vós tenho feito conhecer. Então, tudo que o que? Que Deus fala com Jesus, Jesus faz o que? Nós conhecer. Entendeu, meus amores? Jesus não ocultou nada de nós, nada. Não me escolheste vós, a mim, mas eu vós escolhi a vós, e vós nomeei para que verde e deis fruto, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que todos quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos lhe conceda. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Então, meus amores, Jesus, essa parábola foi João, aqui foi João 16. João 15 e João 16, que é a parábola inteira que eu soltei para vocês. Sobre o que, Nery? Sobre o que Jesus acabou de falar para vocês, para nós amar uns aos outros. E nós permanecer o quê? Na videira, que a videira quem é? Jesus Cristo, entendeu? E aquelas pessoas que permanecem na videira, elas dão fruto, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Jesus está chamando vocês o quê? Ao reconciliamento. Jesus está chamando vocês o quê? Que vocês mudem de vida para o quê? Para estar no céu junto com Ele. Porque Jesus está voltando. E Jesus está voltando para levar o quê? Os dele. Se tu for um dos dele, tu vai se chegar a Ele, tu vai escutar a voz do teu pastor, que é Jesus de Nazaré. Então, entendeu, meus amores? E eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Ah, meus amores, eu me esqueci de soltar o sonho. Vou soltar logo o sonho. Meus amores, olha, eu sonhei
Eu sonhei que eu vi andando num canto. Eu vou contar pra vocês o sonho que eu tive recentemente agora, sábado passado. Eu sonhei que eu vi andando numa estrada carroçal. Vinha eu, Jesus e uma mulher. Eu vinha do lado, Jesus vinha mesmo no meio e a mulher vinha do outro, né? Então, assim, meus amores, e nós três andando, conversando. Jesus mesmo no nosso meio, né? Nosso Galileu, né? Então, se Jesus vinha conversando, Jesus disse assim: tu vai, fala toda a verdade na igreja católica. Vai na igreja católica e fala toda a verdade. Meus amores, na hora que ele tampou a boca, vê o inimigo pelas costas dele. Vê o inimigo pelas costas dele e começou a brigar. Jesus começou a guerrear com ele por causa que ele mandou uma mensagem para a igreja católica e ele não queria, né? Que Jesus fizesse isso. Porra, então. E Jesus fez e mandou eu chegar aí para a igreja católica e falar toda a verdade. E meus amores, sabe o que foi? Na mesma hora Jesus começou a guerrear. E o inimigo avançou em cima de Jesus e Jesus começou a guerrear com ele. E eles ficaram guerreando, né? E Jesus deu um empurrão nele tão grande que ele se afastou, foi muito. E a mulher foi lá, foi onde Jesus estava, pegou na mão de Jesus e puxou. E o inimigo veio de lá para cá com ódio medonho. Quando ele veio, ele se tacou em cima de um escudo. E Jesus sumiu, e essa mulher também, né? E quando eu olhei assim para trás, né? E eu vi que ele tentava transpassar o escudo, mas ele não conseguiu transpassar o escudo. E Jesus, né? Tinha sumido essa mulher. E eu continuei o meu caminho, fui lá para a porta da igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, né, eu disse: meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Aí eu peguei uma vassoura, né? Comecei a varrer. Assim, nos cantos tinha tanto sujo escondido. E, meus amores, vocês sabem o que é sujo, né? Sujo é pecado. Então, se a igreja católica tá o quê? Tá precisando se consertar com Jesus. O Cristo tá voltando. Jesus está voltando. Se vocês não se consertar, então, se vocês vão ter só o prazer de ver. E de subir com ele, vocês não sobem. É mesmo, é porque vocês estão desconcertados com ele. Jesus mandou uma mensagem. Para Jesus mandar uma mensagem para vocês, Jesus guerreou. Então, além de Jesus ter feito o sacrifício por vocês, para Jesus vir mandar uma mensagem para vocês, Jesus ainda guerreou. Eu vi Jesus guerreando por causa de vocês, no sonho, e também por causa de nós, né, que estava ali perto dele, né? Porque o inimigo veio com uma fúria medonha. Mas só que Jesus, o quê? Resolveu tudo, né? E voltou para o céu, para onde ele estava, né? Então, assim, meus amores, eu vi a roupinha de Jesus brancazinha. Lindo, lindo, maravilhoso, meu Salvador. Então, assim, meus amores, o que eu tenho para dizer para vocês? Vocês têm o quê? Vocês têm que consertar a vida de vocês com Jesus. Vocês não estão fazendo a vontade dele, não. Vocês não estão de acordo com a vontade dele, não. Vocês estão o quê? Eu sei que os católicos, eles têm o quê? Imagem de escultura. E Jesus, e Deus aborrece isso. Como é que vocês vão, você sabe como é que vocês vão subir para o céu? E outra coisa, eu vejo que vocês nem acreditam, vocês acreditam que vão para o céu quando vocês morrer. Jesus está vindo, vocês vão ver Jesus. Então, se vocês vão só ver e vão ficar na terra, então vão ser tirados da terra para ir para outro canto. Por quê? Porque não teve renúncia, porque não teve arrependimento. Entendeu, meus amores? Jesus está chamando vocês o quê? Alerta. Jesus está dizendo que está voltando. Jesus o quê? Quer o quê? Conserto. Conserto na casa dele. Conserto na casa dele. É casa de oração. Aí vocês trocam o nome das igrejas, bota a igreja fulana, a igreja ciclana, são inimigas uma da outra, como se Jesus tivesse contenda. Jesus não tem contenda. Jesus tenta o quê? Reunir as ovelhas dele, tudo no aprisco dele. Né? É aprisco dele, entendeu, meus amores? E eu já li isso pra vocês. Aí vocês ficam o quê? Com essas ovelhas de Jesus, guiando elas, são o quê? São bando de guia cego, como Jesus disse. Por quê? Porque se para vocês chegarem, vocês verem nas Santas Escrituras, não tereis outros deuses além de mim. Deus nunca gostou do ser humano ter ídolo. E vocês fazem o quê? Imagem de escultura com as suas próprias mãos. Vocês botam dentro dos templos, onde é a casa de Deus, e vocês ainda fazem o quê? E é feito com as suas próprias mãos. Ainda bota para os fiéis adorarem. Leva para tua casa, lá tu se ajoelha. Então, se tu não tá satisfeito em ir para o inferno só, ainda quer levar as ovelhas de nosso Salvador. Entendeu? E Jesus disse aqui no livro de Jeremias, o restante das ovelhas dele, ele vai o quê? Buscar agora no arrebatamento. E vocês com negligência. Sai dela, povo de Jesus, sai dela. Vocês deram do vinho, da ira, da prostituição a essas ovelhas. Entendeu? E Jesus está chamando vocês, ovelha.
a se reconciliar com ele. Jesus está chamando, Jesus está chamando. E Jesus ainda guerreou para poder mandar uma mensagem para você. É muita hipocrisia se vocês ouvirem, verem esse vídeo, não curtir, não comentar e nem tampouco se entregarem para ele, entendeu? Ó, então o que, é que a gente tem que fazer? Meus amores, vocês têm que renascer de novo. Jesus disse aqui nas Santas Escrituras, aquele homem que estava perguntando a Jesus, eu me esqueci o nome dele. Ele disse para Jesus assim, Senhor, como é que eu posso? Jesus estava falando do reino dos céus para ele. E Jesus disse assim, de modo nenhum, se as pessoas não nascerem de novo, eu vou falar pessoas, Jesus estava falando o homem, né? Jesus falou também sobre o que se o povo não renascer. Se as pessoas não nascerem de ser uma nova pessoa, impossível vocês herdar o reino do céu. Aí o homem chegou para Jesus, Senhor, como é que eu posso nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe já velho para nascer de novo? Tá vendo? As pessoas não entendem as Santas Escrituras e nem tampouco o que Jesus fala. Se vocês não nascerem de novo, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, igual a Jesus, então vocês não herdam o reino do céu. Jesus deixou bem claro. Então, por que vocês não alertam e vocês levam essas ovelhas a fazer o que? Coisas que não devem, entendeu? E eu tenho que abrir mesmo, abrir a minha boca e tenho que falar. Jesus pediu, eu estou fazendo. Ah, Jesus me pede, eu vou negar. Não, jamais. Meus amores, olha, a idolatria vai impedir de vocês subir com Jesus no arrebatamento agora. Vocês quebraram uma aliança que vocês tinham com Deus, que é a igreja para casar o homem e a mulher, que Deus casou. O primeiro casamento foi Deus. Foi Deus que casou Adão e Eva. Deus casou o homem e a mulher. E vocês fizeram o quê? Vocês quebraram, vocês transgrediram a lei. Vocês fizeram o quê? Liberaram o casamento de... Eu não tenho nada contra não tenho nada a ver com isso. Só estou dizendo que Deus mandou. Quer dizer que eu também tenho. Não é para casar. Quer casar, vai casar em outro canto. Menos na casa de Deus. Menos na casa do meu pai. Quer casar, pode casar, vai casar em outro canto. Menos na casa do meu pai. Então, aí vocês estão tirando o quê? Dos outros cantos, levando o quê? Glória a Deus. Estão levando o pecado para dentro da casa do meu pai. Isso vocês sabem que é pecado. E por que vocês aceitam? Então, isso é errado. Deus disse, vinde a mim todos que estão cansados, eu supercarregado, que eu vos aliviarei. Mas não para deixar vocês do jeito que vocês estão. É para ter mudança. Entendeu? É para ter transformação. Se vocês não forem transformando, então vocês, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.